estamos aqui em mais um podcast que nós vamos iniciar agora com o professor Márcio Granconato. Professor Márcio, grande prazer estar aqui com o senhor nesse momento, onde vamos dar início a mais um podcast aí, super interessante, que sempre vem à tona perguntas que os nossos alunos querem saber. Então, prazer estar aqui com o senhor neste momento. E vamos já a uma pergunta, um tema super polêmico, um tema super delicado, mas que nós precisamos abordar. Professor, fala para nós o que é assédio sexual. Olá, Márcia. Prazer estar aqui no podcast aqui da Escola Paulista de Direito, representando a pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho. Exatamente, esqueci de falar esse da detalhe. qual sou coordenador e professor, juntamente com o professor Carlos Augusto. Muito bem. Olha, Márcia, conceituar assédio não é uma tarefa fácil, né? Não é. Mas vamos lá. Um assédio sexual, eu vou resumir, Tá. é um comportamento sexual indesejado ocorrido durante a relação de trabalho, durante a relação de emprego. Agora, até esse pequenino conceito é um pouquinho perigoso. Por quê? Porque o assédio sexual pode acontecer também na fase pré-contratual. Eu posso assediar alguém sexualmente durante o processo seletivo. Compreende? E eu já vou ter ali uma prática que pode ser caracterizada como assédio. Eu já vi um caso até que o assédio acontecia após o rompimento do contrato de trabalho. Por incrível que pareça. E caracterizou-se como assédio e foi indenizado como tal porque houve uma ação dessa ex-trabalhadora contra esse ex-empregador por conta dessa prática. Mas a gente pode, em linhas gerais, dizer que assédio é um comportamento sexual indesejado. Agora, é preciso haver reiteração, né? Eu tenho que estar toda hora ali em cima. De um modo geral, a gente entende que uma única prática já vai caracterizar. Assédio. Okay. Diferente do assédio moral. Sim, sim. O assédio moral, de repente, um dia eu tô bravo e xingo o meu subordinado. Uma coisa que acontece muito. Sim. Vou falar que isso é assédio? Foi uma ocasião. É incorreto, mas eu não posso chamar de assédio. Sim. Pode gerar o direito a uma reparação? Pode. Mas um único ato não é assédio moral. Não tem recorrência, né? Foi um fato isolado, né? Mas assédio sexual, de um modo geral, o que se entende é que uma única prática já é capaz de caracterizá-lo. Entendi, professor. E quem é que pode ser vítima do assédio sexual? Essa é uma excelente pergunta, né? Porque, de um modo geral, as pessoas pensam assim, só mulheres são vítimas de assédio. Verdade. Só mulher. E, de fato, as mulheres são as grandes vítimas, né? Em números. São elas as pessoas, as trabalhadoras, são as pessoas mais assediadas sexualmente. O número de processos revela isso. Porém, não são as únicas. Homens também são assediados, não é? E o assediador pode ser tanto um homem como também uma mulher. Eu posso ter um assédio homossexual masculino ou feminino, ou heterossexual masculino ou feminino, não importa. Então o assédio pode atingir todo tipo de trabalhador e pode ser praticado também por todo tipo de trabalhador, independentemente do seu sexo. Essa é a realidade. Mas, de um modo geral, não podemos deixar de ignorar essa realidade. Mulheres são as principais vítimas. E homens, os principais causadores. Entendi. E, professor, fala pra gente sobre as formas de assédio sexual. Quais são as formas que a gente pode considerar de assédio? É uma pergunta também muito boa. Todas essas perguntas são muito boas. Bom, existe um assédio, que eu acho assédio por chantagem, né? Então, eu exijo um favor sexual, não é? E que a pessoa certamente não está disposta a ceder, eu exijo em troca de algo. Ou para evitar algo. Então, para te dar uma promoção, eu quero um favor. Ou então, para não despedir, eu quero algo. E por aí vai, um aumento, uma posição mais cômoda, não é? De repente, algum favorecimento ali no contexto do contrato de trabalho. Sim. Agora, eu posso também ter um assédio sexual, não por chantagem, mas por intimidação. Eu sou uma pessoa inoportuna
que não tem uma forma ali contida de atuar no mundo profissional. Quando for um chefe que confunde, né, o poder de direção ou a subordinação do empregado com uma sujeição, eu acho que aquele corpo é meu e porque eu pago um salário, eu tenho poder de comando, eu posso fazer o que eu quiser e vou criando então aquele ambiente hostil e degradante no contexto do contrato de trabalho. Esse seria o assédio por intimidação. Não precisa nem ter nada em troca, é só realmente um comportamento que degrada o local de trabalho, o meio ambiente de trabalho. Então teria essas duas formas, por chantagem ou intimidação pura. Ok. E um tema tão polêmico, tão, né, difícil de ser abordado, né, professor, como esse. Que conselhos que o senhor daria para uma pessoa que sofre assédio? Uma vítima de assédio. Uma vítima de assédio. Tá. Olha, uma das principais dificuldades que nós temos com o assédio é a demonstração, a comprovação. Por quê? A evidência. A evidência. Porque normalmente o assédio acontece em quatro paredes, estando duas pessoas ali juntas, ninguém vendo, ninguém ouvindo, etc. Bom, enfim, então isso transforma a demonstração, a comprovação do fato em algo bem difícil para a vítima. Não? Então, muitas vezes a vítima ela acaba pedindo demissão, pode até desenvolver algum tipo de trauma, o que não é incomum, não é? A pessoa desenvolve até uma doença que a gente pode caracterizar como uma doença ocupacional, que inclusive deve ser objeto de reparação se caracterizada num processo, mas o fato é que o ideal é que essa pessoa tenha algum tipo de, digamos assim, malícia no bom sentido, ou expertise, para tentar produzir uma prova ali, uma gravação, não é? Um celular ali que está sendo, que pega aquele ambiente sendo um local de assédio, alguma testemunha, etc. Mas tudo isso é muito importante. Mas o que mais é importante também saber é que hoje o Poder Judiciário adota um protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Então a pessoa ela pode ajuizar uma ação, especialmente se for uma mulher, e a palavra dela, enquanto vítima ou suposta vítima de assédio, vai ter um peso maior no processo. O juiz vai observar essa particularidade de ser uma mulher, de ser uma suposta vítima de assédio, e a palavra dela deve ganhar um valor maior. Sim. E a partir daí cria-se ou pode-se criar uma presunção de veracidade do que ela diz, e o ônus da prova é atribuído para a empresa. A empresa prove que você não assedia. Sim. Prove que não ocorreu o fato. Até porque, né, professor, se acontecer, vamos dizer assim, uma única vez, como ali naquele ambiente ela poderia estar preparada para poder gerar uma evidência, para poder colocar para gravar, né? Às vezes pega a pessoa de uma forma muito desprevenida. Exatamente. Né? Então, esse protocolo acaba favorecendo. Então, a dica é, procure produzir prova. Se tiver algum canal de denúncia, denuncie também. Sim. Se a última hipótese for ajuizar uma reclamação trabalhista, ajuize uma reclamação trabalhista. O que eu não recomendo é pedir demissão. Não peça demissão do emprego. Peça uma rescisão indireta, faça uma denúncia, enfim, busque seus direitos, mantendo o contrato ativo até onde puder. Não deu para manter o contrato ativo, ajuize uma ação buscando uma rescisão indireta do contrato, porque isso vai facilitar muito, não é? A vida dessa pessoa no processo, se isso realmente for necessário. A gente não quer que ela perca o emprego, mas se for inevitável, que pelo menos ela não peça demissão à vítima do assédio, porque então ela pode ter mais chances de êxito na justiça. Agora, tem que tomar cuidado, né? Porque até com esse protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, porque e se não for um assédio? Compreende? A gente pode condenar injustamente alguém. E aí fica a dica para o outro lado, né? O lado do tomador de serviço. Crie mecanismos para que não haja margem para esse tipo de situação na sua empresa, não é? Crie mecanismos de segurança, de controle, de atenção a esse tipo de prática, para que as relações entre pessoas no local de trabalho, e não importa se é um superior, se é um colega, se é um inferior no posto de trabalho, para que todos eles saibam que ali não é um ambiente propício a esse tipo de prática nefasta
para o contrato de trabalho. Exatamente. Às vezes uma brincadeira mal feita, né, Exato. professor? Não permite. Um interpretação. apelido, às vezes. Um apelido, né? Porque o assédio, muita gente pensa assim, assédio é quando toca, é quando beija, é quando, sei lá, faz alguma coisa relacionada a físico, né? Toques, etc. E não é só isso. O assédio pode acontecer por palavras, por imagens, por objetos, não é? Eventualmente, eu chamo alguém e falo assim, vem ver esse vídeo comigo. Eu mando mensagens eróticas para outra pessoa. Então, eu tenho que ter mecanismos para facilitar denúncias, evitar esse tipo de prática e punir também com rigor quem adota um comportamento desse. Claro. Eu que sou o tomador de serviços. Exatamente. E empresas, obviamente, sabendo aí como adotar, né? Cada empresa aí trabalhando de acordo com a sua postura de ética, né? Às vezes tem um código de ética, de conduta, né? Por exemplo, nós, enquanto instituição de ensino, nós temos um regimento que nos resguarda, né? Então, eu imagino que as empresas, cada uma... Um canal de denúncia. Um canal de denúncia, né? Que seja efetivo, não aquela coisa de fachada, uma coisa verdadeira. Se alguém reclama, eu vou apurar. E se precisar suspender alguém por um período para fazer uma apuração isenta, eu faço isso. A gente vê grandes instituições com esse tipo de mecanismo, sabe? Então, recebo lá uma denúncia, eu suspendo os acusados ou participantes daquela situação e vou apurar de forma isenta. A pessoa, de repente, pode até nomear um advogado para representá-la naquele procedimento administrativo interno. Não há problema nisso, é até recomendável. Para quê? Para que se chegue a bom termo nesse tipo de situação, não é? E não se permita injustiças. E se for realmente culminar numa ação judicial, quando culminar, a gente já tem mais respaldos de um lado ou de outro para defender aí os seus argumentos diante daquilo que realmente aconteceu. Perfeito, professor. Muito bacana a sua exposição, ficou muito claro para nós assim, né, o conceito, as formas, né, quem pode ser vítima do assédio e essas suas recomendações finais aí que são importantes para os nossos alunos, que vão ser os futuros advogados, né, dessas pessoas, e também para eles se resguardarem em seu ambiente de trabalho, né, e a gente poder multiplicar todo esse conhecimento que o senhor nos trouxe. Que bom. Muito obrigada. Né? Lembrando mais uma vez, o professor Márcio Granconato, ele é nosso coordenador da especialização em Direito do Trabalho, juntamente com o professor Carlos. Então, convidamos vocês, né, a virem conhecer a nossa pós-graduação, que é um sucesso aqui na IPD. Muito obrigada, professor. Encerramos aqui o nosso podcast. Eu é que agradeço. Muito obrigada.